Irmãos, eu gostaria então de orar nessa noite pela palavra, para que nós possamos começar esse momento de meditação, para ouvir aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por este momento da palavra. Obrigado, Deus, porque separamos este tempo, Senhor, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, que o Senhor possa realmente falar conosco, falar com a igreja. Que o Senhor, ó Deus, através das Escrituras, possa trazer consolo, desafio, encorajamento, cura, ó Deus, restauração, tudo aquilo que cada um de nós precisa para que o Senhor seja honrado, glorificado, para que a sua palavra, Pai, ela possa exercer, ó Deus, tudo aquilo para o qual ela foi designada. Que nessa noite o Senhor nos encontre aqui no salão, nos nossos lares, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Então eu vou ler aqui rapidamente alguns versículos. Talvez não dê tempo para você abrir a sua Bíblia, eu já estou com todos eles listados aqui. Então para mim será mais rápido. Então eu queria que você, ao invés de tentar abri-los, neste momento ainda não, mas eu gostaria que você prestasse atenção nos textos que eu vou ler. Amém? E depois eu vou fazer uma pergunta no final, o que esses textos têm em comum? Então já fiz a pergunta antes, você já fica pensando aí. Primeiro texto lá em Romanos capítulo 4, verso 25. Fala aqui sobre Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Outro texto, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 Coríntios 15:3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Gálatas 1:4. Jesus Cristo, termina o versículo 3 assim, Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Efésios 5:2. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. 1 Timóteo 1:15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo, o apóstolo, falando de si mesmo, né, que ele era o pior dos pecadores. O que há em comum, então, nesses versículos que nós lemos? Você vai dizer para mim que talvez o que haja em comum é que todos eles afirmam que Jesus morreu por nós e se entregou por nós. É verdade. Isto é algo que é incomum, mas não é isso que eu gostaria de falar nessa noite. O que há em comum em todos esses versículos, que lembram que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões. A Bíblia fala que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aos Coríntios, Paulo escreveu que ele morreu pelos nossos pecados. Aos Gálatas, ele diz que Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Aos Efésios, ele diz que ele nos amou e se entregou por nós. E para Timóteo, ele escreveu que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. O que há em comum nesse versículo, além do fato de todos eles afirmarem que Jesus se entregou por nós e morreu pelos nossos pecados, nos amou a tal ponto de morrer na cruz por nós, o que há de comum em todos esses versículos, algo que me chama a atenção, é que todos esses versículos, embora pareçam tratar de um assunto básico, todos eles foram escritos para pessoas que professavam a fé em Jesus. Pessoas que já sabiam disso. Pessoas que deveriam saber que Jesus morreu por nós, ou por eles. Todos esses textos são escritos para a igreja. Esses textos não são escritos para alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Esses textos não foram escritos com o objetivo de apresentar o Evangelho para uma pessoa que talvez não tenha consciência ou não saiba que Jesus morreu por ela, que o Senhor a amou ainda que ela fosse pecadora. Não, esses textos foram escritos para pessoas que já caminhavam com Jesus.
Isso me chama demais a atenção, porque parece que sempre Paulo queria, e outros irmãos também, outros textos também falam, sempre a igreja primitiva ou os apóstolos, os profetas do Novo Testamento, sempre eles queriam que eu e você nos lembrássemos que Jesus Cristo veio a este mundo para morrer no nosso lugar. Por que eu posso estar falando assim? Porque, irmãos, há uma corrente, há algo que eu acho interessante, e quando eu olho o Instagram, não tem como, a gente olha, eu sou pastor, eu olho o Instagram, olho o Face, e já, inclusive, quando estudava teologia, eu fui confrontado com esta visão na minha faculdade de teologia, e existe realmente uma teologia, e existe hoje em dia algo que eu não vou dizer que é moda, porque, na verdade, isso já é algo muito antigo. Não vou dizer que é moda, mas simplesmente que hoje parece corresponder ao anseio de uma sociedade que não enxerga Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu preciso afirmar para você que está conosco aqui, você está fazendo parte de um culto, você faz parte de uma igreja, você está assistindo um culto cristão, eu sou pastor, estou pregando a palavra, e eu preciso afirmar algo que é básico. Jesus morreu pelos seus pecados. Jesus não morreu por uma causa social. Jesus não morreu pela causa do reino. Jesus não morreu porque foi assassinado pelos religiosos. E Jesus também não morreu porque ele foi perseguido pelo Império Romano, pelos políticos ou pelo sistema político religioso da sua época. O culpado da morte de Jesus está na minha frente agora, sentado aí, olhando o celular, a televisão e o computador. Você é o culpado pela morte de Jesus, o seu pecado. Eu falo isso quando eu olho no espelho. Eu sou o culpado. Nós somos os culpados pela morte de Cristo. Ele se entregou pelos nossos pecados. Ele se entregou. Então, há um texto, se você entrar hoje no Instagram, ainda mais hoje, esse momento de Páscoa, você vai ver textos lindos. E eu vejo irmãos da igreja, e eu vejo irmãos que se dizem cristãos de outras denominações, outras igrejas, pessoas, padres, pastores, se rendendo a algo que são textos bonitos, que se escrevem com palavras bonitas, mas que apresentam um Cristo, um Jesus, que não é o Jesus da Bíblia, que não é o Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado, mas o apresentam como alguém revolucionário, alguém como um Gandhi gospel. Já ouviram falar do Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi é um cara que, na Índia, ele lutou contra a opressão da Inglaterra. Então, ele pregava a paz e ele pregou a revolução sem violência. Tem um filme sobre ele antigo. Então, tem toda aquela psicologia, toda aquela sociologia e toda a filosofia de uma paz, de uma serenidade, de uma maneira tal. Jesus, querido, Jesus não é assim. Jesus não é um filósofo, Jesus não é um psicólogo, Jesus não é um revolucionário, Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Nós precisamos lembrar isso para nós. Os nossos jovens precisam ver isso. Parece sábio e coerente quando nós enxergamos a Jesus como um revolucionário que foi assassinado pelo sistema político religioso da sua época. Isso parece sábio, parece coerente de um ponto de vista sociológico, filosófico ou político. Mas isso não é a verdade, querido. A verdade é que Jesus ele veio para nos curar daquilo que nos matava. E aquilo que nos matava era o nosso pecado, que nos separava de Deus. Toda linguagem que anula o pecado, que coloca o Senhor Jesus... irmãos, como eu estava dizendo um pouco antes, eu fiz teologia, faculdade de teologia na minha faculdade. Eu precisei analisar textos de pastores, de teólogos, doutores em teologia, que apresentavam Jesus não como o Cordeiro de Deus, não como alguém que morreu como um sacrifício diante do Senhor pelos nossos pecados, mas apresentava Jesus como alguém que morreu pela causa do reino de Deus e que hoje Jesus vive na memória da igreja. Ou seja, Jesus não está vivo lá com o Pai, ele vive na memória da igreja. Sabe aquele parente que você perdeu há pouco tempo? Eu perdi meu pai há um pouco mais de um mês. E eu estava agora, a minha neta está para chegar no meio do ano.
e eu fiquei pensando, puxa vida, eu vou contar para minha netinha sobre o meu pai. Então é como se o meu pai estivesse vivo nas minhas memórias e eu pudesse apresentar o meu pai para a minha netinha. As pessoas dizem isso, não, meu pai está aqui, ele continua vivo. É verdade. Meu pai ainda está vivo nas minhas memórias, eu vou apresentá-lo à minha neta, mesmo que ela nunca vá conhecê-lo, porque ele já está na glória, já partiu para a glória para estar com o Senhor. Mas nós entendemos, irmãos, que Jesus não é esse tipo de memória. Jesus não está vivo assim. Jesus realmente ressuscitou no seu corpo, o seu corpo é glorificado e ele está no céu. Amém? Está à destra de Deus. E Jesus está lá. E hoje ele habita conosco na presença do Espírito. O Espírito de Deus habita dentro de nós. Então Jesus ressuscitou e ele está vivo. Ele não vive na memória da igreja. Ele vive porque ele é Deus e a morte não pôde detê-lo. Amém, irmãos? É por isso que Jesus está vivo. E eu gostaria então de, colocando esta base, que você pudesse abrir a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 2, para que a gente possa caminhar um pouco aqui nesse texto. Enquanto você abre em Efésios capítulo 2, eu gostaria de ler com você lá em João capítulo 10, quando a Bíblia mostra que Jesus ele não foi assassinado, mas ele se entregou. Olha só João 10, 17. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Jesus está dizendo aqui com todas as letras, né? Ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou espontaneamente, de espontânea vontade. Se você for ler os evangelhos, você vai ver que muitas vezes pegaram em pedras para tirarem Jesus, queriam pegá-lo para matá-lo. Quando ele voltou lá para Nazaré, em Lucas capítulo 4, diz que as pessoas colocaram ele, empurraram ele até o penhasco para empurrá-lo, mas ele passou no meio das pessoas porque ainda não era chegada a sua hora. Ou seja, irmãos, Jesus, embora, nós vamos ver aqui, embora ele tenha sido assassinado e perseguido, tanto pelos religiosos e pelo Império Romano, Jesus ele não morreu porque foi assassinado, mas ele se entregou, só foi assassinado depois que ele se entregou. Amém? Então, colocando esta base, gostaria que você lesse comigo aqui em Efésios capítulo 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Quando nós olhamos então aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele claramente não apenas fala dos Efésios, que eles viviam antes no pecado, estavam mortos nas suas transgressões, como o próprio apóstolo ele se inclui nisso. Ele fala assim, olha, no versículo 3, anteriormente, todos nós também vivíamos assim, vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os seus desejos, né, e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Amados, então parece que a Bíblia, a palavra de Deus, aquela que foi escrita para a igreja primitiva, os irmãos que estavam caminhando, e esta palavra chegou até nós, porque ela também tem um propósito para mim e para você.
Parece que a palavra sempre, então, deseja nos lembrar que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou, ele foi entregue por causa das nossas transgressões. E aqui, então, Paulo está dizendo que nós estávamos mortos. Amados, a palavra morte significa separado, porque, na verdade, se você falar isso para alguém que não conhece a linguagem bíblica, se nós falarmos isso para alguém, talvez a pessoa, mas eu não estava morto, eu sempre estou vivo. A verdade, essa aqui fala de uma morte espiritual, fala de alguém que está separado de Deus, fala de alguém que está preso, cativo ao príncipe, que tem ao espírito, que tem, como é que fala? Que tem oprimido o mundo. É este espírito, esse príncipe do poder do ar, um espírito que agora atua naqueles que vivem na desobediência a Deus. Para mim é muito claro o dia que eu deixei a minha desobediência, que eu entendi que eu estava separado de Deus por causa do meu pecado, por causa da minha desobediência. E naquele dia eu entendi que eu precisava então entregar a minha vida a Cristo, para que Ele pudesse então restaurar a minha vida, que os meus pecados fossem carregados naquela cruz, fossem anulados, para que eu pudesse ter uma vida nova. Pela graça eu fui salvo. Irmãos, eu gostaria de ler um texto lá em Romanos 4, 25, deixa aberto em Efésios. Diz assim que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Essa linguagem que fala da justificação é uma linguagem de um tribunal. Então, aquele que é declarado justo é aquele para o qual não é imputada nenhuma condenação. Então, quando Jesus morreu, Ele levou os meus pecados na cruz, mas quando Ele ressuscitou, mostrou então que o seu sacrifício foi aceito. Ele era o Cordeiro de Deus sem mancha, sem mácula, sem nenhum pecado, e a morte não pôde detê-lo. A morte não pôde segurá-lo, Ele ressuscitou, e hoje Ele vive e intercede por mim e por você. A nossa justificação, quando Jesus morreu, Ele levou os nossos pecados foram perdoados, mas quando Ele ressuscitou, a justiça de Cristo foi imputada, foi colocada na minha conta, foi colocada sobre mim, e eu não fiz nada para isso. A única coisa que eu faço é crer no Evangelho. Romanos capítulo 4, capítulo todinho, fala sobre justificação pela fé. Ou seja, a nossa justificação, fui tornado justo, não porque eu fiz algo, não porque eu pratiquei uma boa obra, não porque eu obedeci a Deus, mas eu fui justificado, declarado justo, porque eu acreditei, eu criei na obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então essa justiça me é colocada. Eu era culpado, mas o Senhor então Ele me justificou. E Romanos capítulo 5, versículo 1 fala, né? Então justificados pela fé em Cristo, temos paz com Deus. Irmãos, podemos viver em paz com Deus, podemos caminhar numa vida totalmente nova. É isso que esse texto de Efésios está dizendo. Nós tínhamos um tipo de vida, nós éramos movidos pelas nossas transgressões, nós éramos totalmente escravizados e éramos destinados à ira, fazendo os desejos da nossa carne, fazendo os pensamentos que nós tínhamos, vivendo debaixo da opressão do príncipe da potestade do ar, que agora está operando naqueles que não obedecem a Deus. Mas então, quando Cristo, versículo 4, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. O Evangelho, irmãos, não é uma filosofia de vida. O Evangelho não é o cristianismo, né? Embora tenha um ismo aí. Ele não é um estilo de vida. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, irmãos? Então, você, conquistado pelo Evangelho, você desfruta de um poder de Deus. E aqui a palavra de Deus diz, lá no versículo 10 de Efésios capítulo 2, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, as boas obras não nos salvam, mas porque somos salvos, devemos praticar boas obras. E essa mensagem da Páscoa,
que você, se você abrir aí as suas redes sociais, a gente vê um monte de texto, a gente vê um monte de coisa, a gente vê até pessoas que você conhece, que talvez não tenham uma vida com Deus, não tem nada, mas celebrando a ressurreição de Cristo, celebrando a Páscoa. Glória a Deus, irmãos, que bom que Jesus tem sido pregado por todo mundo. Porém, na real, falando a verdade, nós precisamos ser muito claros. A palavra de Deus aqui, ela mostra dois tipos de pessoa. Pessoas que estão mortas nas suas transgressões e nos seus pecados, debaixo da autoridade do príncipe do poder do ar, um espírito que agora atua naqueles que praticam a desobediência. E há um outro tipo de pessoas, aqueles que foram salvos, restaurados, resgatados pela graça, através da morte e ressurreição de Jesus. Essas pessoas que foram resgatadas pela morte e ressurreição de Jesus devem caminhar em boas obras. E as boas obras, irmãos, não são simplesmente dar comida para os pobres, ou então fazer caridade, doar roupa, ou fazer qualquer tipo de coisa. Isso também são boas obras. Mas boas obras, num sentido bíblico, fala de você andar em obediência a Deus. Nós não somos salvos porque obedecemos a Deus, mas porque cremos no sacrifício de Jesus e fomos salvos. Aí sim nós caminhamos em obediência ao Senhor. Eu quero então exortar você como ovelha do Senhor, como ovelha de Deus, a que você vive em obediência. Você foi livre para praticar boas obras, as obras de justiça. Você foi livre para, então, ministrar a Deus gratidão, louvor, honra, para que nós possamos adorá-lo com toda a nossa vida, com toda a nossa existência, para que nós possamos, então, viver isso, e lembrando-nos constantemente de que Ele morreu por causa dos nossos pecados. Foi o meu pecado que crucificou a Jesus. Foi o meu pecado que trouxe Jesus a esta terra para morrer numa cruz como um cordeiro de Deus. Foi o meu pecado que fez isso. Eu não posso de maneira nenhuma me esquecer que o meu pecado me condenava, que o meu pecado me separava de Deus. Mas quando eu olho para o Senhor, então eu vejo que nele há redenção, nele há perdão, e a sua morte e ressurreição mostram isso. Este é o sentido da Páscoa. Ele morreu, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo ele escreve assim, olha, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Parece que a nossa fé perdeu o alvo. Se não há ressurreição, se Jesus não ressuscitou, então não tem sentido. Nós ainda estamos presos aos nossos pecados, mas porque Ele ressuscitou, nós somos livres para viver em novidade de vida. Como eu li aqui um pouco antes, nós ressuscitamos com Ele. Fomos ressuscitados com Ele, juntamente com Cristo. Querido, você e eu fomos chamados para viver uma vida totalmente nova, diferente do que, como Paulo está dizendo aqui. Olha, anteriormente nós andávamos e nós vivíamos como eles, mas agora não, agora nós somos chamados para praticar boas obras. A ressurreição de Cristo colocou sobre mim e sobre você a justiça do Senhor Jesus, somos justificados. É por isso que Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu amado, vamos viver como pessoas que não estão condenadas. Vamos viver como pessoas livres. Vamos viver livres para praticar as boas obras. Você é livre para amar. Você é livre para amar a sua família. Você é livre para amar as pessoas. Você é livre para, então, proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você somos livres. Nenhuma condenação mais está sobre nós, porque sobre nós foi colocada a justiça de Cristo. Não porque somos bons, mas porque a justiça de Cristo foi colocada sobre nós. O mérito não é meu, o mérito não é seu, o mérito é de Cristo. Ele pagou a conta, Ele morreu pelos nossos pecados, e eu e você então somos livres para viver em novidade de vida. Dito isso, eu queria exortar você. Veja como Paulo ele faz aqui uma comparação. Nós não precisamos mais viver assim. Nós agora precisamos viver de uma outra forma.
praticar as obras para as quais o Senhor preparou de antemão, ou anteriormente, para nós praticarmos. Eu queria que você fechasse aí os teus olhos e deixasse o Senhor ministrar o teu coração nessa noite. O que é que você acredita que o Senhor te chamou para praticar? Qual é o tipo de obra que você talvez esteja vivendo? Qual é o tipo de atitude que você esteja tendo nestes dias? Que você entende agora que isso era algo que nós praticávamos antes de conhecer a Jesus. Todos nós andávamos assim, agora não. Agora somos chamados para viver de um modo digno do Evangelho. Somos chamados para viver, para caminhar de uma maneira totalmente diferente. Você e eu somos chamados para viver de uma maneira totalmente diferente, livre, para praticar as boas obras em Cristo Jesus. Se você leu, se você publicou, se você curtiu, se você achou bonito qualquer texto que apresenta Jesus como revolucionário, não tem problema, você leu, mas eu queria que você entendesse algo. Jesus, ele não veio a este mundo para ser um revolucionário. Jesus, ele veio por causa do meu pecado e do seu pecado. Jesus, ele veio morrer por nós. O grande problema da humanidade não é a injustiça social. O grande problema da humanidade é o pecado, que faz com que nós pratiquemos a injustiça social. O grande problema deste mundo não é o problema na política, os desvios, a corrupção, mas o grande problema deste mundo é o pecado, que nos leva a viver conforme os desejos da nossa carne, que nos fazem praticar uma politicagem, nos fazem praticar a corrupção, o adultério, todo tipo de maldade, todo tipo de situação que traz problemas à comunidade, que trazem problemas às famílias, que trazem problemas às nossas sociedades. O problema do homem é só um, querido, é o pecado. Mas Jesus morreu pelo meu pecado, Jesus morreu pelo seu pecado. Que você e eu possamos viver então agora praticando boas obras, livres. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, ele fala assim, amados, quem poderá, ou quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Ninguém pode te condenar se você serve a Jesus, conforme esta verdade. Se você ainda não tinha entendido isso, entendeu nessa noite, queria que você orasse comigo. Aí na sua casa, aonde você estiver, eu gostaria que você orasse comigo nesse momento, colocando a sua vida, se arrependendo dos seus pecados e agradecendo a Deus porque você pode ter vida em abundância através da morte e ressurreição de Cristo. Ore comigo, repita comigo essa oração e diga assim: Senhor Jesus, eu entendo hoje que o Senhor morreu por causa das minhas transgressões. O Senhor entregou a si mesmo por causa dos meus pecados. Ninguém poderia ter matado o Senhor. Pelo contrário, como o Senhor mesmo disse, ninguém pode tirar a minha vida de mim, mas eu dou a minha vida espontaneamente. E o Senhor fez isso para que eu pudesse ser livre do meu pecado, para que eu pudesse ser perdoado do meu pecado. Então, nesta noite eu me arrependo e entrego a minha vida ao Senhor, para que o Senhor possa me levar em segurança, ó Deus, ao teu reino, e que a sua justiça seja colocada sobre a minha vida pela fé na obra da sua cruz. Eu oro desta forma, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Que Deus te abençoe grandemente. Que você agora seja livre para praticar boas obras. Enquanto o pastor Fabiano ministra uma canção, gostaria que você orasse neste momento, para que você possa então entender, aqui à luz de Efésios capítulo 2, o que talvez ainda está te prendendo, o que ainda talvez possa assemelhar a sua vida ao tempo que nós andávamos desgarrados e mortos,
mas que não condiz com aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Ore agora, coloque a sua vida em oração. Se você desejar orar com a sua família, com seus filhos, faça isso agora na sua casa, orem uns pelos outros. Se arrependam de algum pecado, peçam perdão. Vamos caminhar neste momento agora, enquanto o pastor Fabiano ministra essa canção, vamos estar orando diante do Senhor. Senhor, nessa data que o mundo cristão comemora e celebra a Páscoa e a ressurreição do Senhor Jesus, Pai, nós queremos, Senhor, ser lembrados como fomos nessa noite, de que o Senhor Jesus só veio a esta terra por causa dos nossos pecados e da nossa ofensa ao Senhor, das nossas transgressões. Queremos lembrar também que apesar dele ter morrido na cruz, levado os nossos pecados, ele ressuscitou. Oh Deus, e hoje a justiça de Cristo foi imputada a nós, os que cremos. Justificados, então, temos paz com Deus e podemos praticar estas obras para as quais fomos destinados. A igreja foi chamada para praticar obras de obediência, para praticar obras de justiça, para sermos, ó Deus, Pai, ministros da reconciliação, ó Pai, pregar reconciliação, lembrar, ó Deus, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, mas tentando se reconciliar com o mundo. Pai, então nós como igreja somos livres para proclamar esta verdade. Nós queremos nos levantar, Senhor, como igreja, ó Deus, e rechaçar toda a religiosidade. Ó Pai, nós queremos nos arrepender, ó Pai, de toda a religiosidade que às vezes a igreja, Pai, ela se acha melhor do que as pessoas que estão no mundo, mas nós, ó Deus, somos piores. Como Paulo diz de si mesmo, o pior dos pecadores era eu. Pai, nós então precisamos entender, sim, que não há nenhuma diferença. A única diferença é que nós entendemos e aceitamos a obra redentora do Senhor Jesus. Ó Pai, dá-nos um coração misericordioso. Senhor, dá para as pessoas que estão me ouvindo agora, que estão agora me vendo, ó Pai, um coração misericordioso, ó Pai, que todo juízo, todo julgamento, ó Deus, nós lancemos fora agora como igreja. Não queremos julgar o mundo, mas queremos apresentar ao mundo o Deus que morreu por nós na cruz, o Deus que morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Nós não queremos, Pai, assim, a semelhança do Senhor Jesus, não queremos julgar o mundo, mas queremos então servir o mundo. Nós somos a igreja e não somos chamados para julgar, mas somos chamados para servir, e nós temos uma palavra, a palavra de salvação, a palavra de reconciliação, a palavra, Deus, de esperança, a palavra de cura, de libertação, ó Deus, uma palavra para apresentar um Jesus que não é um revolucionário. Nós precisamos apresentar um Jesus que não é aquele que aponta o dedo para o pecador, mas é aquele que estende a mão para o pecador. Nós queremos apresentar um Cristo que não é aquele que atira a primeira pedra, mas é aquele que oferece o perdão. Nós queremos apresentar um Jesus que nós reconhecemos que Ele é o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo e que mudou a nossa história. Nós queremos apresentar um Jesus que mudou a nossa vida. Não queremos, Deus, estender o dedo para os pecadores, mas queremos abrir os nossos braços para acolhê-los, para orar por eles e para apresentar a eles um Deus amoroso que se entregou por nós. Este é, Pai, o chamado do Senhor para a igreja, proclamar as virtudes do Senhor. E o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus fiel. Que a Tua graça, que o Teu amor esteja sobre cada um de nós, nos capacitando para praticar essas boas obras, no nome do Teu Filho Jesus. Amém.